Shalom, irmã Marida. Glória a Deus. Deus abençoe. Que essa seja uma tarde abundante na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Deus nos guarde. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje queremos mais um dia falar a respeito de ciclos de repetição, Senhor, as quais tu quebras pelo poder da cruz do Calvário e aquilo que Cristo entregou para nós, meu Deus. Em nome de Jesus, papai, queremos repreender toda obra em contrário, todo pensamento contrário, pai querido, a isso, mas que te pedimos que o Espírito da verdade esteja neste lugar, alinhando os nossos pensamentos daquilo que são as escrituras santas e sagradas que tu tens deixado, para que nós as observássemos, cuidássemos, ó Rei da Glória, de conferir aquilo que está, ó Deus, sendo falado, Pai. Então, nos ajuda, quebra, livra-nos de todo pensamento místico, todo pensamento que não se liga com o poder da Tua palavra e nos ensina toda a verdade, porque é assim que Tu prometeste na Tua palavra, que Tu enviarias outro capaz de revelar as verdades em Cristo e nos mostrar o Pai. Faz essa obra, porque o próprio Cristo nos mostra o Pai, através do Seu Espírito. Então, faz essa obra em nós, não queremos ser iludidos e enganados. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Ajuda o nosso povo a estar debaixo do conselho da tua vontade. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos tratar, já tratamos aí do tempo de estações, tratamos do mês do evento, né? Primavera, verão, e hoje nós vamos falar da parte do outono. Cada uma delas com características muito próprias. Irmã Geni, shalom, shalom, irmã. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, missionária Fátima, Deus abençoe a todos. Amém? Então, o que acontece? Nós estamos falando a respeito daquilo que Deus deu para nós, dos ambientes espirituais nos quais Ele quer que nós entremos. Precisamos entender, amados, que o adversário tem as suas atmosferas malignas para colocar sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós falamos, nossa, parece que eu senti algo de morte aqui, uma atmosfera de morte, algo terrível aqui. Por quê? Porque aquele ambiente, o adversário foi convidado para estar. Então, nós precisamos também aprender a convidar o nosso Senhor para que ele se manifeste de dentro para fora aquilo que ele nos dá de investidura, aquele que ele nos dá de armadura. Então, quando as pessoas chegarem até nós, vai falar: você transmite paz, você transmite amor, você transmite bondade. Só de olhar para você, parece que eu sinto algo diferente da parte de Deus. Shalom, shalom, querida Angélica, Deus te abençoe. Então, o Senhor, Ele quer trazer para nós essa manifestação para que a gente possa se opor àquilo que o adversário tem procurado trazer de contrariedades contra as nossas vidas, né? Se opondo às nossas vidas. Então, uma das coisas que temos aprendido aqui, e ontem no nosso grupo de intercessão, estávamos conversando com nossas irmãs, ali compartilhando estratégias que o Senhor tem trazido para nós, e quão maravilhoso foi saber que o Senhor verdadeiramente está quebrando ciclos na nossa vida. Não apenas naqueles que estão se achegando a nós, através da nossa palavra, né, pelo Espírito de Deus, se achegando e estão vendo mudanças na sua vida, nas suas vidas, não é? Mas nós também, ali pelo aquilo que as irmãs falaram, aquilo que nós notamos, o Senhor está nos trazendo finais de ciclos de repetição, onde, de alguma maneira, o adversário, chamado Cronos e Kairos, estava nos prendendo, estava nos enganando, estava nos deixando sem atitude, não é? E Deus está trazendo para nós as estratégias para fugirmos desse lugar, para sairmos, para dizer até nunca mais, você não vai nos pegar aí e nem o nosso geracional. Então, isso é muito maravilhoso, é motivo de gratidão ao Senhor. E é motivo também de estarmos aqui para corroborar aquilo que a palavra de Deus diz de maneira prática, de maneira experiencial. Porque se não for prático, não pode ser igual a Cristo, porque Cristo se manifestou praticando a palavra de Deus. Ele não era um filósofo, ele era a manifestação em carne do poder de Deus. Então, conforme ele ia falando os seus princípios eternos e colocando a sua pessoa em atividade, as circunstâncias daqueles que estavam ao redor e o próprio coração das pessoas era modificado. Então, isso é imitar a Cristo.
Nós precisamos entender que isso verdadeiramente é fazer aquilo que Cristo faria se ele estivesse aqui. Mudanças para aquilo que é eterno. Não ficarmos naquilo que é o conceito do mundo. Palavra de Deus, né? O apóstolo falou esses dias: no mundo tereis aflição. Então, que mundo que é esse daí? É aquilo que está regendo a mentalidade de uma maneira geral dessa terra. E mais ainda hoje, quando o Senhor veio para responder ali a Pilatos, né? Hoje o apóstolo estava pregando em João 18, 19, 18 e 19, quando aquele homem pergunta para ele: você é rei? Ele fala: o meu reino não é desse mundo. Então é exatamente isso que nós estamos passando aqui. Uma cultura do reino que não é desse mundo. E às vezes é por isso que nós vamos ficar boquiabertos. É por isso que nós não vamos crer. É por isso que, às vezes, nós vamos querer falar: ah, mas isso tem lógica, não tem nexo. Eu entregar meu marido e eu não vou ter que fazer nada. Eu entregar a minha finança e eu não vou ter que fazer nada. Você vai ter que fazer algo sim. Você vai ter que caminhar em fé. Então, isso é algo muito poderoso. E é a sua parte. Essa parte Deus não vai fazer. Então, se você quer andar naquilo que é a praticidade do evangelho, eu quero andar na praticidade do evangelho, nós temos que caminhar em fé. Deus falou, ele é responsável pela sua palavra. Deus falou, então eu descanso na palavra do meu Deus. E é exatamente isso que vai tratar a estação de outono. Então, são três os meses de outono, três tribos, três confrontos, três elementos, três números, tudo isso daí. Nós vamos focar hoje, de uma maneira geral, na própria estação. A ceia é a estação de outono, uma estação muito forte. Mesmo porque nós vamos ter ali três grandes festas, e eu creio que amanhã eu termino o inverno, não é? E aí nós vamos conseguir. Amanhã eu termino o inverno, e quinta e sexta nós vamos conseguir falar das festas, para que a partir de segunda-feira nós comecemos a pregar o servir para caber. Hoje o apóstolo Alexandre, eu falei para ele: amor, você pregou muito o servir para caber hoje. Aí até coloquei lá, para quem for assistir, introdução. Porque nós vemos ali um Cristo posicionado. E os exemplos que ele deu ali, de Jesus, de Davi, muito posicionado. Eles não negociaram aquilo que eles estavam fazendo. Se posicionaram para não ter que se diminuir através da servilidade para caber em lugar nenhum. Eles não negociaram identidade, não negociaram posicionamento, não negociaram a fala, foram fiéis até o fim àquilo que tinham para fazer, e então foi algo muito tremendo da parte de Deus que o Senhor deu hoje ali para o nosso apóstolo, para já ir quebrando as estruturas malditas, para que quando entremos ali no diminuir para caber, a gente já, no servir para caber, não é? Nós já vamos ter ali uma boa base, porque já está sendo anunciado dos principados e potestades que ele foi desmascarado e descoberto. Essa é uma das funções da igreja, porque às vezes as pessoas vão falar assim: ah, mas você está falando que nós estamos pregando para demônio? A palavra de Deus diz. Isso lá no livro de Efésios, a palavra de Deus fala a respeito que a igreja tem uma missão didática de anunciar aos principados e potestades quem é o mistério de Deus. Então, nós já estamos fazendo isso. Às vezes tem pregações que as pessoas parecem que não entendem nada, mas aquilo que se opõe às pessoas está sendo confrontado de maneira cabal. Então, irmãos, esteja verdadeiramente alinhado com a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. O que essa estação traz para nós? O que o outono traz para nós? É a temporada que eu escrevi, ó. Os meses de outono, vamos colocar o significado de outono. O outono é uma época de introspecção, arrependimento, uma preparação organizacional do que foi colhido. Hoje ouvi a missionária Fátima, ouvi a pastora oh meu Deus, Andréia, ouvi a pastora Andréia, e ela estava falando a respeito de vigilância, 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 vigia isso, vigia aquilo outro. E é muito tremendo, irmãos, porque para quem está pregando a respeito do outono, pensa palavras pertinentes ali. Então, precisamos entender que nada é nosso. Então, nós temos que cuidar, somos os administradores do Senhor. E onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, o que Deus vai falar para nós, filha? Se o teu coração se desviar, colocando o valor de todas as coisas no lugar errado, essa vigilância falhou.
E no outono, nós precisamos nos levantar para proteger aquilo que o Senhor nos deu por colheita. Olhe para a sua vida. O que é que o Senhor está te dando nessa temporada onde o verão está se encerrando? Pergunte para Deus, Senhor, o verão está se encerrando na minha vida. O verão espiritual, não é o verão dessa temporada que estamos vivendo. Aqui nós estamos vivendo qual época? Outono, né? É o contrário, né? Aqui na Terra, irmãos, estamos vivendo um outro tempo que eu também não sei. Porque daqui a pouco vai começar em setembro, agora, dia 22, começa a primavera. Então, aqui nós vamos começar no outono, não é? Então, acho que nós estamos no inverno ainda, deve ser, eu não sei. Sei que dentro do espiritual, que é o que nós estamos lidando aqui, o que precisamos saber? No verão, o Senhor falou, lembra a declaração que nós fizemos ontem? Estamos com as nossas espigas cheias, o vazio da orfandade foi tirado de nós. Então, quanta coisa que havia de orfandade que o Senhor te preencheu. Quanta coisa que havia na personalidade que nós tínhamos que foi modificada. Ainda eu dei o exemplo do diminuir para caber. Quantas coisas da minha mente o Senhor arrancou. Então, o adversário, obrigada, irmã, Deus abençoe. Mas aí no hemisfério é, norte é diferente, ele bate com a temporada que nós estamos vivendo, espiritual, aí no hemisfério norte. Aqui no sul, não. Então, o que acontece? Mas obrigada pela informação, glória a Deus por isso. Então, o que nós precisamos entender, irmãos? Que é tempo de nós guardarmos a nossa colheita de maneira organizacional. Então, um texto que pode nos chamar muito a atenção é o texto, por exemplo, de Gideão, Juízes 6, é o tempo de Samá e o campo de lentilha. Por quê? Um foi chamado para fazer guerra, porque os amalequistas já estavam ali cercando, mais outros povos estavam cercando o povo de Deus para levar embora aquilo que era a provisão deles. Tanto é que Gideão estava malhando trigo no lagar. Então, Samar, ele teve que puxar da espada e se colocar no meio do campo de lentilha para proteger o tempo daquilo que foi colhido. Era a hora só de pegar os grãos de lentilha e armazenar num lugar seguro. Mas o que o adversário fez? Vamos cercá-lo e vamos roubar a produtividade dele. Ele matar. O que é que o Senhor tem dado de produtividade para o reino que o adversário agora quer roubar de você? Então, outono é essa temporada. É temporada de arrependimento. Por quê? Porque além do outono ser uma temporada de guardar, é como se fosse guarda a tua coroa para que ninguém a roube. É essa temporada. Então, o que está acontecendo? Nós temos nessa temporada que precisamos estar com os nossos ouvidos abertos, porque a partir do dia 22 nós vamos ter o Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Haverá um som da parte de Deus para que entremos dali 10 dias no Yom Kippur, a parte dos arrependimentos, o dia da expiação. Ninguém está falando de você e eu irmos lá e crucificar Cristo de novo, nada disso. Mas estarmos na presença de Deus clamando a Ele, Senhor, se há algum pecado oculto, se há alguma coisa que eu fiz e que queira verdadeiramente me apartar do som dessa trombeta que está tocando de maneira tão firme, Senhor, que eu não me perca disso. Você entende que é uma renovação de aliança, é um derramar ali do sangue do Cordeiro para introspecção daquilo que fizemos um tempo, uma temporada. Não é para crucificar Jesus de novo, assim como a Páscoa não é uma nova crucificação de Cristo, mas é uma memória ativada para falar para Deus: eu estou em vigilância, eu estou guardando a minha fé, eu estou aqui crendo, Senhor, mais uma vez na tua festa, estou levantando memorial diante de ti. Estou despertado, estou vigilante, guardando o território que tu me deste para cuidar. Entende o que estamos fazendo no outono? É esse tipo de comportamento que Deus espera. Mesmo porque nós vamos ver os confrontos, são confrontos pesadíssimos. Quando chegar no mês próprio, nós vamos falar do confronto. Tem um confronto que é muito pesado e nós precisamos guardar para que ninguém venha roubar o que Deus deu para nós. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Aí depois, os 3 meses. O primeiro mês é o mês de Tisrei ou Etanim. A palavra Tisrei quer dizer início, começo, porque no ano civil, lá na cidade, os cidadãos, né, de Israel, eles comemoram o início do ano novo, né, deles.
Para nós, irmãos, é o 7º mês, não é o início do ano novo. Mas eles vão comemorar o Rosh Hashanah, que é o início do ano novo. Para nós, não tem isso, certo? Porque nós seguimos o calendário dado por Moisés lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Amém? Mas nós colocamos aqui para que você não fique confuso. Porque aí fala, não, mas se a gente for pegar alguma coisa na internet, irmã Arlene, Deus te abençoe. Então, você pega lá algo lá na internet, aí as pessoas falam ano novo judaico, aí a gente confunde. Então, não confunda. O nosso ano novo é o ano espiritual que Moisés liberou para o povo de Deus lá em Êxodo capítulo 12. Beleza? Próximo. Então, nós estamos no mês de Tisrei ou Etanim. Tisrei quer dizer início, começo. E Etanim, duradouro. Sabe, eu creio, irmãos, que Deus fala conosco. Tenha um começo duradouro na sua vida. Façam com que as coisas de Deus durem verdadeiramente. Mesmo porque Tisrei é pós-exílio e Etanim era no começo. Ou seja, aquilo que você conseguiu no verão, faça que seja duradouro. Não perca. Não perca. Coloque todas as coisas organizadamente guardadas dentro do teu coração, porque é tempo de você descansar. É tempo de você abrir as prateleiras espirituais e falar: eu estou precisando de cura, tá aqui, ó, porque eu sou filha de Deus. Eu estou precisando de uma finança diferenciada, está aqui, ó, eu sou filha de Deus. Eu estou precisando de um entendimento, uma revelação nova, está aqui, ó, eu sou filha de Deus. Eu preciso me abraçar com meu pai. Ele está aqui, eu sou filha de Deus. Você entende o que o verão precisa trazer de realidade espiritual para nós e de atmosfera espiritual para nós? É um tempo onde os vazios, amados, são verdadeiramente preenchidos. Esse é o tempo. E nós precisamos preservar o que nós conquistamos. Por quê? Aí depois nós vamos ter as 3 festas que nós falamos. Então, o que eu coloquei aqui, ó, é o tempo onde a nossa personalidade e a nossa fé precisa estar ligada, arraigada no lugar certo. Não sou mais filho de Adão, sou filha de Deus. Eu tenho uma nova personalidade. O meu homem interior, a minha mulher interior está viva, já não sou eu quem vivo. Já fui crucificado com Cristo, agora vivo. Não mais eu, Cristo vive em mim. Então, é essa personalidade e essa manifestação aqui de fé no lugar certo. Então, eu sou filha de Deus, o Senhor resolveu os meus problemas para mim. Aí depois, alma conquistada em identidade de filho, para que o propósito se esclareça. Ou seja, conforme você vai descansando, Deus vai começar a te preparar para no inverno revelar os propósitos dele. Coisa tremenda. Corações aquietados, descansados, eu tenho tudo, o Senhor me domina, eu não tenho falta de nada, então o teu coração está quieto. E as estradas do futuro, como nós tivemos ontem naquela reunião do grupo de intercessão, todo mundo conversando e falando, coisa maravilhosa que Deus fez ali, como encheu o nosso coração de alegria, os destinos proféticos começaram a subir. Naturalmente, organicamente. Ninguém fez força. Ninguém, ai meu Deus, e agora? Não. Conversando com um grupo de mulheres que oram por nós e estão inteiradas com a voz de Deus, lembra, verão? Abba, Pai, eu ouço a sua voz, não sou Simeão, aquele que se aparta perversamente da voz do Pai, não, mas eu sou aquele que ouve a voz do Pai e agora Deus está fazendo assim, ó, subir os planos. Então, descansadamente, vamos perceber que o Senhor está colocando a nossa vida em ordem. Os ciclos de repetição serão cortados esse ano ainda, nas nossas vidas ministeriais. E por que não? Não podem ser cortados na sua vida, na sua casa, ciclos de destruição terríveis, de geração em geração. É divórcio, é abuso, é maledicência, é perda financeira, é perda de caráter, é perda de identidade. O adversário está procurando rugir aí como se ele fosse leão, mas o Senhor está guardando o nosso depósito. A palavra de Deus diz isso. Paulo fala: eu sei onde eu coloquei o meu depósito e aquele que me chamou é fiel para guardar até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E aí depois, o que vamos lá fazer? Então, tem as 3 grandes festas, já falamos. Então, temos essa identidade de filho, o propósito vai se esclarecendo e o destino profético vai sendo confirmado. Aleluia! Muito para além das águas de morte que elas querem nos entregar ao Faço Pai, que vai ser o próximo mês. Vocês vão ver certinho. Esse mês agora de Tisrei, Deus está falando que seja duradoura a tua conquista.
certo? Aí nós vamos lá. Qual é a tribo? A tribo, amado, olha que interessante. José, ele teve dois filhos, Manassés e Efraim. Jacó, na hora de morrer, ele colocou a mão primeiro em Manassés, em Efraim, não em Manassés. Ele pôs a direita dele cruzada assim, Efraim e Manassés. José falou assim para ele: não, papai, tá errado. É assim, Manassés, Efraim. À esquerda, Efraim. Efraim não é meu primogênito. Aí ele falou assim: deixa que siga assim. É dessa maneira que tem que ser. E colocou a mão sobre Efraim, não é? Então, e deixou Manassés aí como segundo filho espiritual de José. E José, amado, se você ler lá em Gênesis capítulo 49, 22 ao 28, você vai ver o que Jacó falou de Efraim. É maravilhoso. E depois você também vai ver o que o Moisés falou sobre José. Também é maravilhoso. Então, a tribo de José, ela não recebeu herança, mas os filhos de José receberam herança. Então você vai ver Moisés dando a bênção, abençoando José. E ele fala assim, e essas bênçãos, nos últimos versículos, quer ver? Ele vai falar o seguinte, que essas bênçãos estejam. Ele tem a importância do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim e tais as milhares de Manassés. Isso, direito na geração, bênção geracional. Mas sabe o que Deus está falando? Eu creio que Deus está falando. Assim como José, a tipologia mais perfeita do Velho Testamento de Jesus é José. Então, amados, o que é que Deus está falando aqui? Você, José, Jesus, você vai ter gerações. E essa geração vai te dar lucro. É como se José já estivesse sendo multiplicado ali, ou Jesus já multiplicado nos filhos do próprio José. Você entende a tipologia? Uma multiplicação de filhos, não apenas um primogênito, mas outros irmãos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, qualquer pensamento que esteja resistindo à manifestação do teu Espírito Santo, às realidades espirituais desse ensino, Pai, que seja agora desmontadas. Tu disseste, levando nós cativos os nossos pensamentos, submetendo à obediência de Cristo Jesus, anulando toda altivez que se levante contra o Cristo vivo. Então, em nome de Jesus, dominadores de mente, fortalezas que estão e baluartes que estão lançando as suas setas para que as vidas não recebam com entendimento esclarecido aquilo que são as realidades do Senhor. Agora, sejam sentenciadas pelo meu Deus, em nome de Jesus, pelo Cristo vivo, em nome de Jesus, e que toda dúvida se submeta ao poder da palavra de Deus. Todos aqueles, ó Pai, aqueles que estão sendo dardejados agora, que caia por terra em nome de Jesus esse dardejamento e que possamos ouvir com bons ouvidos a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Irmão, se tiver alguém aí com algum tipo de calor, com tontura, com a mente parece que está apertando, dá um sinal para a gente estar orando em nome de Jesus, ou uma indiferença, um ranço de estar aqui ouvindo isso, qualquer coisa desse tipo, por favor, se posicione para que nós estejamos orando. Amém? Porque são realidades novas, são realidades de governo. José era um homem de governo. Se você ler na sua casa a respeito das bênçãos que Deus colocou debaixo da boca de Moisés e debaixo da boca do próprio Deus, do próprio pai de José, nós vamos ver quanta coisa tremenda. E ele deixou legado e herança espiritual para esses dois filhos. Então, Deus está falando para nós: eu tenho herança espiritual para vocês e eu tenho legado espiritual para vocês. Eu tenho um legado de comportamento para vocês, porque é isso que nós estamos tratando aqui. O pão da presença, o pão da proposição, com o candelabro lá iluminando, e nós podemos pegar o pão chamado Efraim, pegar o outro pão chamado Manassés, pegar o outro pão chamado Benjamim, que são as três tribos do outono, e podemos nos alimentar das realidades espirituais que Cristo vivificou nelas. Nós não estamos falando heresia. Em nome de Jesus, que toda manifestação das trevas caia por terra e que a luz entre e que nós possamos governar
em nome de Jesus, porque o tempo do governo é estabelecido nesse ministério, no nosso povo, em nome de Jesus. Amém, amados? Aí vamos lá. Aí falamos a respeito disso. Então, Tisrei tem as festas, Etanim e tal. Falamos, a primeira tribo, estamos falando de Efraim. O que quer dizer o nome Efraim? Quer dizer frutífero. Deus está falando para nós: olha, vocês já colheram, então continue aí a frutificação de vocês. Não permita, sejam frutíferos agora no guardar a colheita. Não é simplesmente frutificar e depois deixar que essa colheita seja levada embora e vocês vão ficar sem nada de novo. Não, vocês frutificaram, agora frutifiquem em guardar, sejam vigilantes. Palavra poderosíssima da nossa irmã pastora de hoje. Quem não ouviu, ouça lá no Oséias, da nossa irmã Andréia, pastora. Então, amado, seja vigilante, seja prudente, guarde-se no amor de Deus. Eu não vou permitir levar a minha manifestação de poder embora. Então, amados, o confronto, sabe quem é o confronto? O confronto é Têmis. Quem é Têmis? É aquela que é tida por balança, não é? A balança, ela trabalha com a justiça, ela é a Libra dentro do signo. E a história dessa deusa Têmis é a seguinte: há uma balança e ela coloca uma pena. Então, se as nossas vidas, nossos, entre aspas, pecados, forem tidos por mais baixos do que a pena, então nós estamos sendo condenados. Para depois irmos para a próxima manifestação, que é Hades, ou seja, para o inferno, região de cativeiro, inframundo, região de trevas. Então, o que nós precisamos fazer agora? Dentro do confronto, onde a justiça própria vai querer se estabelecer, o Senhor está falando: continue frutificando na tua natureza de filho. Não vai entrar pela justiça própria. Eu te fiz frutífera para continuar frutificando Cristo. Não permita que aquilo que é a manifestação da atmosfera maldita que vem contra a sua frutificação, ela te tire do lugar onde o próximo filho de José se chama Manassés, quer dizer esquecimento. Então, tem duas manifestações aí de Manassés. Não se esqueça do que Deus fez e se esqueça do que o homem está procurando fazer com você. Não entre na justiça própria, porque senão você vai dar lugar para a balança, na figura de uma deusa chamada Maat, que é uma das, vamos colocar assim, uma das auxiliares de Tênis, não é? Então, você vai ficar presa nessa juíza ali de balança, que você vai estar na autojustiça e você vai se esquecer de ser frutífero em Deus. Manassés precisa estar levantado na nossa vida. A proposta de Deus, o pão da presença, chamada Manassés, precisa ter essas manifestações. Deixe ir. Continue deixando ir. Aquele que começou a boa obra de colocar as nossas vidas no trilho, ele vai terminar. Então, eu e você não precisamos pegar nada com a nossa mão para resolver. Ai, mas sabe o que acontece? Nessa temporada se levantou isso contra mim, se levantou aquilo. Guarde-se no amor de Deus, seja vigilante, seja sóbrio e vigilante. Essa é a temporada da sobriedade, para o adversário não vir e sugar tudo aquilo que nós conquistamos no tempo do verão. Amém, irmãos? Então, já falamos um pouquinho de Manassés, de Efraim, não é? Que é frutífero. Vamos falar um pouquinho agora desse Manassés. O nome do mês do Manassés é Heshvan, talvez seja assim, que fale. Ele é chamado de amargo. Ele é como se fosse o dilúvio, mas ao mesmo tempo é um tempo de tranquilidade e reflexão. Por quê, irmãos? Esse é o tempo de um signo chamado Escorpião, não é? E também é o tempo de Zeus. Veja, agora eu quero entrar num assunto que é o que eu falei a respeito do portal, talvez um dos maiores portais de morte que houve dentro da humanidade. Irmãos, Deus executou juízo através do dilúvio pelos estudiosos nessa época, nesse mês, Heshvan. Por isso, um dos nomes dele é amargo, porque o dilúvio aconteceu. Portal de morte terrível, a humanidade inteira foi tragada nessa temporada. E os irmãos acham que verdadeiramente é coincidência que nós tenhamos portais de morte abertos exatamente nesse tempo? Portais de morte são abertos nesse tempo. E quais são os portais de morte desse tempo? Halloween, Todos os Santos, Finados. Portais de morte, onde nós vemos cidade inteira chorando, lamentando os seus mortos.
cultos aos espíritos, como é que eu posso dizer? Aos espíritos desencarnados, vamos colocar assim. Não me veio outra palavra. Culto aos mortos, necromancia. Está sendo levantado, legitimado por todo tipo de religião. Só a nossa que não fazemos culto aos mortos. Mas a grande maioria das religiões que estão aí nesse mundo estão chorando seus mortos ou fazendo seus pedidos para ele. Isso é necromancia, isso é feitiçaria. Halloween, festa das bruxas, onde um doce é como que eu posso dizer, uma arte, não é? Aí a pessoa, eu vou te dar um doce, não tem arte? Claro que tem. Fez um vínculo ali com as trevas, porque financiou uma festa tão terrível. E a grande maioria das pessoas, mesmo as cristãs que estão aqui dentro daquilo que seria o ambiente de Deus, não deixaram os costumes do mundo. Não deixaram aquilo que Jesus falou hoje pela palavra. Eu não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo. E nós procuramos nos amoldar ao reino do mundo. Porque senão, né? O que a professora do meu filho vai falar? Vai falar que seu filho é crente e que talvez ele esteja muito fora do tempo dele. Talvez ele seja uma criança dentro de uma caixinha de sapato. Porque seu filho não pode participar. Coitadinho. Meu filho Mateus, houve uma reunião em família, no qual chegaram algumas pessoas que falou, seu filho é bobo. O seu filho não sabe nem falar direito. Você vê, seu filho tem a fala enrolada, esquisita. E falou assim que eu e o Alexandre estavam fazendo mal para o nosso filho, porque estávamos criando o Mateus dentro do caminho do Senhor. Porque que jeito de que criança que ele ia ser? E a afronta foi tão grande, irmãos, que o Senhor levantou alguém, foi no dia seguinte, né? Aquele pessoal da Cristã Renovada que a gente foi. No dia seguinte, levantou um povo numa igreja que não sabia de nada e falou o que aconteceu na noite anterior. Nós saímos de lá, irmãos, um confronto, as pessoas querendo ganhar a alma do nosso filho para o mundanismo. Imagina assistir as coisas que vocês não querem que ele assista, fazer não sei o que lá, e tudo Deus fez, nós não tiramos nenhum desenho do Mateus antes de Deus falar com ele. Nenhum desenho. Só que teve um dia que a gente falou para ele, filho, esses desenhos não são de Deus. E oramos. E o que aconteceu com ele? Um dia o próprio Deus falou com ele. E ele acordou apavorado. Mamãe, por favor, vamos jogar todos os meus vídeos fora. Eu falei, como assim? Ele falou, eu tive um sonho. E foi assim, e contou o sonho que eu não me lembro mais. Eu falei, vamos esperar o seu pai chegar e nós vamos levar as fitas para queimar. Eram aqueles DVDzinhos, fita cassete, não é? VHS. Levamos para queimar, aquela porcaria tudo. Mas as pessoas vieram nos confrontar que nosso filho era bobo, chegaram a falar que nosso filho era retardado, irmãos. Agora, qual é o preço que você vai ensinar o seu filho a vencer? Qual é o preço que você e eu vamos ter que pagar para manter os nossos filhos longe daquilo que é a cultura mudando? Nós não temos aula dentro de casa, irmãos, como muitos têm pleiteado. Que a família ensine, que crie lá sistemas de educação dentro dos lares, que não sejam as escolas. Mas os governos estão cada vez mais requerendo para si a educação dos nossos filhos. Para quê? Para emporcalhá-los. Para verdadeiramente fazer aquilo que nós estamos vendo aqui. Agora, as crianças, os adolescentes tão doutrinados que não conseguem enxergar que é algo brutal, como foi feito esses dias, sim, então, algo tão brutal que foi feito esses dias com aquele moço tão novizinho, o Charles lá, é algo para a gente dar risada, é algo para a gente achar que está tudo bem. Não está tudo bem, alguma coisa está acontecendo, algo foi desativado, foi ativado, algo foi liberado ali. E então o Senhor vai falar para nós qual é a cultura que você vai querer seguir. Porque nós estamos debaixo de uma cultura de muita permissividade. Nós estamos como a igreja de Sardes, a igreja mundana. E nós achamos que está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. O Senhor reivindica para si a sua própria santidade. Então, preste bem atenção, no mês de Reshvan existem os confrontos. E o confronto é com algo chamado Hades. Todo tipo de morte, ele se alimenta dela. Todo tipo de manifestação onde haja algo que você possa entregar a um estado de morte, o adversário vai pegar e vai comer. Ele se alimenta disso. Então, seja uma emoção, seja uma palavra, seja uma atitude, seja a morte mesmo, seja um sentimento que nós deixamos morrer dentro de nós.
aquilo que nós vamos entregando à morte. Ah, por quê? Por quê? Porque estamos justificados, auto-justificados lá no mês anterior, que é o mês da balança, onde os pesos da vida vêm contra nós e ao invés de nós nos mantermos frutíferos e limpos, vamos assumindo novamente a natureza de Adão, a natureza da serpente, e vamos nos mantendo nesses lugares de morte, e o adversário vem e come tudo aquilo que foi a nossa produção. Corações duros, temporada de coração duro, onde a palavra vai sendo falada, como Noé, a pregoeiro da justiça, durante 120 anos, pregando a respeito da justiça de Deus e que o dilúvio viria. Veja, irmãos, como bate o tempo em que Jesus vem buscar a igreja. É esse tempo agora, é essa temporada. E nós precisamos estar vigilantes, é som de trombeta mesmo, de verdade. E aí, irmãos, o que nós vamos ter agora? Então, vamos ver aqui o que nós temos de especial para o mês de Reshvan. É exatamente isso, o tempo das festas, onde o adversário quer levar o máximo de gente possível para os seus lugares de morte, sem ser o dilúvio. Ciclos de repetição. Eu vou abrir estratégias para o homem continuar morrendo, ainda que seja espiritualmente. Eu vou abrir estratégias para o homem continuar se entregando à morte, porque conforme ele vai fazendo os seus pactos com Halloween, conforme ele vai fazendo os seus pactos cultuando aos santos que são todos mortos, não tem nenhum santo vivo. Então é um trabalho terrível, pesado de necromancia, de idolatria. E o Senhor fala que ele visitaria a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Então aquelas pessoas que estão se entregando ao culto aos santos, no dia 1º de novembro, o que eles estão fazendo verdadeiramente, se não levantar altares à morte? Porque estão invocando os seus mortos. E os espíritos dos ancestrais, era isso que eu queria me lembrar, eu falava em desencarnado, os espíritos dos ancestrais, vamos colocar assim, que são todos demônios, não são verdadeiramente os ancestrais, mas eles dão esse nome, os espíritos da ancestralidade estarão todos ativados para vir contra nós. Então, é uma temporada pesada. Sabe por quê? Porque no próximo mês, onde se manifesta Benjamim, filho da minha mão direita, onde se manifesta esse, onde vamos nos tornar mãe e pais de governo, que vocês vão ver depois do texto que eu vou ler, não possa se manifestar. Sabe por quê? Porque ele nos iludiu com o falso pai. Então, olha como tudo encaixa. Zeus, Pater, é o próximo confronto. O pai de todos os deuses. Então, irmãos, veja a coerência de Deus. Agora, o problema é que às vezes não queremos ver isso. O problema é que às vezes achamos que está tudo bem. Mas o Senhor está nos dando estratégias para vencer Cronos e Kairos. Ele está nos dando. Você vai querer entrar nos meus ciclos? Quando formos falar do Shabat, você vai perceber como Deus tem uma ruptura semanal para nós. Uma ruptura tremenda para nós do Shabat. Através do Shabat, que é o Cristo vivo. Nós vamos entrando nesse lugar e conforme vai passando toda semana, você tem uma atitude de não repetir. Eu não vou repetir um passado de maldição. Eu vou me manifestar como Jabes se manifestou. Não vou repetir um passado de maldição. Eu quero, por favor, que o Senhor alargue as minhas tendas, ponha a tua mão sobre mim, que eu seja próspero, e assim vai. O meu nome, aflição, não ficará de geração em geração, nem de semana em semana. São posicionamentos que nós podemos ter, conforme nós vamos entrando nos lugares poderosos que o nosso Deus nos deu, quebrando as forças do tempo, que não é o tempo eterno. Olha como Deus tem recurso para mim e para você, porque a nossa mentalidade vai entrando em descanso, vai entrando no tempo de plantar, vai entrando no tempo de colher, vai entrando no tempo de organizar e descansar daquilo que plantou e no tempo de fazer os próximos planos. E que coisa perfeita que Deus está nos dando em Jesus Cristo. Essas atmosferas nada podem fazer, porque nós vivemos aí normalmente. Verão, primavera, outono, inverno, normalmente, e não aconteceu nada. Mas quando intencionalmente colocamos uma pessoa chamada Jesus Cristo para nos ajudar a andar nos lugares espirituais que ele conquistou para nós, trazendo domínio sobre o tempo, governo sobre o tempo, aí sim nós vamos ser bem-sucedidos. Veja que o nome Manassés também é filho de José. E as bênçãos que estavam sobre José, como a irmã Daiane colocou, a bênção geracional veio sobre Manassés. Ele não é apenas esquecimento, ele carrega a investidura daquele que passa sobre os muros. Ele passa a investidura daquele que, como é que fala? Aquele que será atingido por flecheiros. A palavra de Deus diz isso de José.
Os flecheiros vão dardejar José. Então, há uma bênção espiritual a respeito do governo de José, onde governava em qualquer situação, mas também há uma prudência, porque os flecheiros vão tentar tanto aniquilar Efraim quanto aniquilar Manassés. Agora, cada um de nós vamos ter que tomar a posição, porque temos algo liberado a nosso favor. Ei, o que quer dizer José? O Senhor acrescenta. Olha que tremendo isso. José quer dizer, o Senhor acrescenta. Então, o Senhor acrescenta em mim aquilo que eu preciso para vencer os flecheiros. Não vou deixar a raiz de amargura tomar conta. Entrarei em Manassés, esquecimento. Deixarei ir. E agora, vamos para o próximo aqui. Deixa eu só ler aqui, de Benjamim especial. Eu coloquei, especial da tribo de Benjamim, onde entro em mudança de destino, onde o... esse aqui já é Benjamim. É por isso que eu achei que tinha lido errado. Eu falei, ué, mas eu falei do Halloween. Não, irmãos, vamos voltar lá. Vamos começar a falar de Benjamim do começo. Benjamim. Qual é o mês de Benjamim? É Kislev. Minha confiança e segurança. Olha que mês maravilhoso. Qual é o mês? Novembro e dezembro. Minha segurança e confiança. Porque quem vai manifestar nesse mês? Vai manifestar Zeus Pai. Uma paternidade falsa. Novembro, dezembro. O que está acontecendo em dezembro? Será que precisa falar alguma coisa? No que acontece em dezembro? Qual é a atmosfera de dezembro? Quem é o falso pai que se apresenta com um saco nas costas, entrando pela janela, fazendo uma risadinha, com cores vermelhas? Quem é que se apresenta? Então, nessa temporada. Então, o Senhor, ele vai nos ajudando a discernir os adversários. Há uma falsa paternidade. Se você entra nos lugares de morte, não deixa Deus cuidar. Sim, exatamente, irmã. Se não deixa a gente cuidar, se a gente não permite que o Senhor cuide de nós para que não entremos nos lugares de inframundo, nos lugares, nas dimensões de morte, aí nós vamos entrar, porque aí seremos murmuradores. E aí você que tem paz vai querer falar assim: ó, meu pai, eu vou embora, viu? Eu vou embora porque o senhor não é um pai bom, o senhor não isso, o senhor é aquilo. Começa a se levantar aquele gosto ruim da paternidade. No 2024, nós perdemos, irmãos, bem nessa época. Sabe por quê? Porque o adversário se manifesta para levar os filhos. Porque ele apresenta um falso pai, então ele distorce a personalidade dos filhos. Eu mesma passei por um problema com meu apóstolo no segundo ano. Eu passei por um problema que eu falei para ele, eu falei, apóstolo, eu nunca tive isso do Senhor. O que está acontecendo? Eu vi pensamentos ruins a teu respeito. Está muito estranho. Aí ele falou, filha, é a temporada. Observe quem é que está procurando reger esse mês. Aí eu fui ver. Zeus, Pater. Então, irmãos, as coisas de Deus são muito pertinentes, são atmosferas espirituais que o adversário lança em todo mundo, porque ele é muito organizado. Quando eu terminei de ler um livro que fala sobre as hierarquias de Satanás, os seus tronos e as suas configurações, eu terminei o livro e eu estava apavorada. E Deus veio e falou assim para mim: são poderosos, né? São organizados, né? Falei, são. E fui falando tudo quanto era pergunta que o Espírito Santo foi dirigindo a mim. Aí ele pegou e falou assim para mim: não se esqueça, fui eu quem criei todos eles. Eu sou maior. Uf, passou. Passou todo o medo, passou toda aquela sensação que a gente estava acabado, perdido. Não tenho problema nenhum com eles, desde que eu me mantenha num lugar de humildade, onde eu saiba quem é que verdadeiramente me sustenta. Então, quem são, pai? É um trono, é uma potestade, é isso e aquilo. Quais são as armas? Não vou me mover. Não vou me mover, irmãos. Ainda que eu saiba quem eles são, e ainda que eu saiba, estão todos submetidos ao poderio daquele que vive e reina para sempre. O Senhor é vencedor. O Cristo vivo é o vencedor. Só que eu não vou entrar no lugar de jactância e sair dando comando para tudo quanto é hierarquia maligna, porque eu acho que o Cristo vivo tem esse poder. Ele tem, de fato, mas a maneira de usar as armas espirituais não são assim, como que eu posso dizer, a meu bel prazer. Eu tenho que entrar porque o reino espiritual é um reino de legalidades. O adversário vai na Constituição. E se eu estiver fora da Constituição para fazer as coisas contra o adversário, com certeza eu vou apanhar. E muito. Então eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu faço. Espiritualmente, dentro da batalha espiritual. Amém, irmãos? Mas, então vamos lá.
Nesse mês, no mês de Kislev, novembro, dezembro, o que vai manifestar? Vai manifestar a minha segurança no Senhor. Então, eu tenho que aprofundar a minha segurança no Senhor. Então, se eu venci a morte ali, o trono de Hades, se eu venci o trono do inferno, então o que que eu vou fazer? Eu vou falar, Senhor, tu és o meu Pai, e vou continuar me manifestando de maneira que eu sou frutífera e estou mantida no esquecimento das injustiças que chegam até mim. Não vou manifestar nada que os flecheiros que estavam debaixo da tribo de José não vou me manifestar neles. Eu vou entregar toda a minha vida para ti, porque outono é tempo de descanso. Vou entregar tudo. Não vou ficar nada para mim. Vou entrar, como eu disse ontem, numa aposentadoria espiritual. Vigilante. Vou para um lugar de intimidade, ele me cobre. Não é uma aposentadoria do desleixo, é uma aposentadoria de intimidade, onde as cobertas da presença de Deus vão crescendo e ele vai manifestando essa glória, essa graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Aí vamos lá, o que mais? É a terceira tribo do bloco de Efraim, Benjamim. Quero falar um pouquinho a respeito de Benjamim, no sentido de quem ele é. A palavra de Deus diz: Benjamim, filho, filho. Jamim, mão direita, filho da minha mão direita. Lembra qual foi a manifestação de Raquel quando Benjamim nasce? A manifestação de Raquel foi filho da minha dor. Ela queria perpetuar um estado de dor, porque Raquel só sofreu no casamento dela. Dá-me filhos, senão eu morro. Ela falou para Jacó, uma mulher amargurada em competição eterna contra a sua irmã Lia. E ela não tinha filhos, não tinha filhos, não tinha filhos. E aí, num momento, Deus dá José para ela. E aí ela coloca o nome José, porque o Senhor acrescenta. Só que havia um decreto de morte sobre a vida de Raquel, porque ela escondeu as coisas do pai, os ídolos do pai, embaixo daquilo que era o seu assentar. Ainda falou para o pai: eu estou de aqueles dias, não posso me levantar. E Jacó falou: morra aquele que está segurando aí os teus ídolos. Se encontrar, pode matar. Então havia um decreto de morte e ela morre. E ela chama aquele menino de Benoni. Mas o pai, a primeira vez, observe isso que é muito tremendo, irmãos. Tem uma pregação inteira sobre isso. Mas é a primeira vez que Jacó dá um nome ao filho. Observe, tempo de ficarmos debaixo da paternidade de Deus, para não sermos enganados por nenhuma paternidade falsa. Então, Jacó deu o destino profético para Benjamim. Não vou aceitar aquilo que é essa perpetuidade de dores que a Raquel quer colocar no meu filho. É o meu último filho, eu me levanto como pai. Estive com Deus ali, ó, atrás. Deus mudou o nome meu e falou que eu deveria ser um governante agora. Então, agora, eu não vou aceitar mais as falcatruas das minhas esposas. Tudo carentes de amor. Eu vou assumir e vou dar identidade ao meu filho. Essa é a atmosfera de Deus para nós. Ele, logicamente, nunca ficou corrompido como Jacó, mas é a atmosfera que está liberada para nós. Ele quer nos chamar a todos, Benjamim, filho da minha mão direita. Quantos Benjamins temos aqui? É isso que eu preciso assumir, para que eu esteja totalmente descansado. Você observa como Deus ele vai criando um caminho de paternidade para nós. Um caminho de proteção e de segurança para nós. Ele começa falando: você é nova criatura, Nissan Abib, e ele vai crescendo, dá o selo do Espírito Santo, ele vai trabalhando, vai nos ensinando, deu as festas lá da primavera, depois passa o verão inteiro nos dando colheita, no outono ele vem legitimando cada vez mais a nossa personalidade, e termina o outono falando para nós: vocês venceram a morte, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos da minha mão direita, vocês são filhos de governo, e vocês fazem parte das minhas tribos especiais. Vocês são os meus príncipes. Porque a palavra de Deus, lá em Gênesis 35, quando ele dá um nome para os seus filhos, a palavra de Deus fala que não mais era Jacó, era Israel, e ele vai embora de um lugar que era Migdol Eder, torre do rebanho. Ele sai do lugar onde ele está apacentando ovelhas e vai para um lugar onde ele tem tribos, príncipes de Deus, as 12 tribos de Israel. Deixou de ser aquele pastor do Salmo 23, passou a ser um homem de governo, onde os filhos dele se assentam à mesa, como pastor do Salmo 23, ele faz a transição, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque Jacó passou para aqueles vales da sombra da morte. Ele perdeu Débora, Rebeca,
Débora, a ama da mãe dele, que era Rebeca, ele perdeu a ama de Rebeca, que estava ali junto com eles, tinha uma representação da mãe dele, que era uma figura forte na vida dele. Ele perdeu, e ele perdeu Raquel, a esposa maravilhosa, que ele sempre amou. Então ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Aí o que ele faz? Ele entra na presença de Deus, eu me assento na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Então ele tem agora autoridade para liderar os seus filhos, como as 12 tribos de Israel. Identidade de pai fortalecida, forjada na presença do Senhor. Passou pelo vale da sombra da morte, começa a dar destino espiritual para os filhos que estão ao redor dele. Você entende o que Deus quer fazer com você? Você nasceu, só que você foi passando por um processo, outro processo, outro processo, outro processo, cresceu e agora você é pai de multidões. E aí você vai ter que entrar verdadeiramente em saber qual é o meu destino profético para você agora nessa nova etapa da sua vida. É maravilhoso, não é? Não é uma coisa de nós glorificarmos ao nosso Deus e falarmos: Deus, que investimento que o Senhor fez na minha vida. O Senhor está me chamando para multiplicar, para ser mãe de nações, o estar cumprindo o Senhor agora no tempo do outono, essa manifestação para a minha vida. Você achou que o Senhor sempre ia deixar você atrás das malhadas, né? Você achou que Deus nunca vai ter nada para você de governo? Será que nós achamos que nosso Deus é tão mesquinho assim? Ou será que Deus está falando: eu te chamei, filho meu, para ser vencedor, te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com o teu óleo te ungi para reinar e vencer as batalhas? Eu te esforço, eu te ajudo, eu te levanto, eu sou o teu Deus. Tem um hino da Ludmila Ferber, que ela canta isso, é um hino maravilhoso, da parte do Senhor, para nós que somos filhos. Então, irmãos, outono é tempo de nós vencermos o vale da sombra da morte. É o tempo de nós vencermos os portais da ancestralidade. É o tempo de nós vencermos aquilo que o adversário quer colocar nós como líderes, e aí nós ficarmos na torre de Éder, torre do rebanho, e ficarmos lá com o nosso rebanho de ovelhas, bé, bé, bé. Deus está falando, tudo bem, para isso tem um tempo, mas não é uma vida inteira. Atrás do bé, 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 as ovelhinhas tendo que tirar lá, como é que chama esse negócio aqui? O óleo da unção para que o ouvido dela não pegue bicho, para que o narizinho dela não pegue bicho e ela morra comida por bichos. Não é disso que eu estou falando, no sentido de, vocês vão querer ser o quê agora? Não, nós somos pastores, vamos continuar, as ovelhas continuam chegando. Temos o lado ovelha, temos o lado de paz, mas o que eu estou falando, não vamos ficar uma vida inteira no bé, bé, bé. Estou falando que Deus está falando para nós, vá para além de Migdol Éder, vá para além da torre do rebanho. Deixe Deus te estabelecer como homem e mulher de governo. Em nome de Jesus. Percebeu qual é a atmosfera do outono? Você quer falar alguma coisa? Então, é isso que é para nós levarmos adiante. Em nome de Jesus. Receba as realidades do Deus vivo. Peça para o Senhor: Senhor, acende as tuas lâmpadas. Eu vou comer o pão da proposição. Essa é a tua proposta para mim, para o tempo de outono. Uma temporada de descanso, onde eu tenho que só vigiar e guardar os meus depósitos, porque já está tudo abarrotado. Não vou deixar o inimigo vir aqui para roubar. Vou me opor a ele, vou falar: não, eu já tenho da parte de Deus, você não vai levar nada. É isso que eu tenho que fazer? Ele vai falar assim: tenho que vigiar? Sim. Vamos embora? Vamos para frente? Onde estão os Israéis de Deus aqui hoje, com as suas 12 tribos? Não estou falando de modelo de igreja, não estou falando nada disso. Não estou falando do 12, que é o número de governo. Estou falando do tempo de nós assumirmos uma identidade de filhos, um propósito e um destino profético. É disso que estou falando. Filhos completos na presença de Deus. E aí, quando entrarmos no inverno, o Senhor vai começar, sobe mais alto. Sobe mais alto. E eu vou descortinar a próxima temporada para você. Para que você entre depois debaixo do sangue. Tenha a plenitude do meu espírito, seja marcado de novo, passe e vai sendo ciclos de eternidade, não ciclos de repetição. Ciclos de crescimento, não ciclos de repetição. Amém? Vamos lá? Então, amados, vamos lá falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Hoje meu esposo está aqui para me ajudar. Glória a Deus.
Eu peço, ó Pai querido, em nome de Jesus, Peço, Pai querido, em nome de Jesus, que as nossas cabeças sejam levantadas que as nossas cabeças sejam levantadas para que entre o Rei da Glória. para que entre o Rei da Glória. Não há portal maior de graça e de bondade. Não há portal maior de graça e de bondade. Nós aquietamos debaixo do teu sangue, Nós nos aquietamos debaixo do teu sangue. o sangue que é vida. Sangue que é vida. Trazemos todas as nossas vidas Trazemos todas as nossas vidas para debaixo do teu sangue, para debaixo do teu sangue. nesse lugar de vida, de proteção, Teu lugar de vida, de proteção, de amparo, de esconderijo, para perigo, de fortaleza, de graça e amor, de graça e de amor. de misericórdia e Misericórdia, triunfa sobre o juízo. triunfa sobre o juízo. Estamos confiantes Estamos confiantes. e descansamos Descansamos. em nome de Jesus. Em nome de Pai, Pai, tu estás no barco. tu estás no barco. Decidimos que a força dos ventos Decidimos que as forças do vento e das águas de e morte das águas do norte não nos alcançarão. não nos alcançarão. Estamos protegidos na arca. Estamos protegidos na arca. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, nós nos deitamos com ele. nós nos deitamos com ele. As águas de morte As águas do norte atendem ao teu mandar. tendem ao teu mandar. Os ventos também. E os ventos também. Aquietamo-nos Aquietamos-nos nele. nele. Aceitamos Aceitamos e desfrutamos do descanso e desfrutamos do descanso que emana da sua presença divina. que emana da tua presença divina. Ele é Deus e Senhor. Deus e Senhor, É o Criador de toda a terra. Criador de toda a terra. O Deus onipotente. Deus onipotente. O maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. E assombrados E assombrado por esse poder, por esse poder, podemos dizer: podemos dizer quem é este quem é esse que faz o mar se acalmar que faz e que a tempestade obedece à sua voz? que a tempestade obedece a sua voz. Levantamos as nossas mãos e pedimos Pedir por misericórdia. por misericórdia. Compadece desse mundo tenebroso, Padece desse mundo tenebroso, pois não sabem o que fazem. pois não sabe o que faz. Por favor, Por favor, arranca esse povo arranca esse povo dos lugares de engano, do lugar de engano, de rebelião de rebelião. e de sepultura. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Pai, Pai, eles não sabem eles não sabem discernir a direita da esquerda, discernir a direita da esquerda, mas tu és Deus. mas tu és Deus. Em nome de Jesus, que o sacrifício do Cristo vivo Isso do Cristo vivo seja suficiente para nós seja suficiente para nós, e para todo aquele para todo aquele que dar crédito às boas novas boas novas, do nosso Pai. Pai. Há sangue suficiente, A sangue é suficiente. há lugar suficiente em Jesus, no teu nome. Muito obrigada, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar algo novo. Senhor, nós estamos falando do outono e estamos já chamando à existência essa estação que vamos começar em breve, Pai. Mas chamamos a existência. Em nome de Jesus, ó Deus, nós zeramos a conta, nós fomos para a cruz, nós descartamos a glória em glória, não trazemos mais as marcas amargas do nosso passado, nós podemos frutificar numa fé genuína do amor de Deus, nós estamos prontos para que Ele nos busque, porque estamos falando de um tempo de trombeta, sim, a trombeta soando e chamando o teu povo para o lugar eterno, papai. Nós temos ânimo, temos o nosso cérebro descansando em sua vida. Nós fomos pesados na balança, não fomos achados em falta. Todo julgamento falso caiu diante do nosso Cristo encravado na cruz do Calvário. Aleluia! A morte não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça, porque o pecado foi vencido. A justiça que vem de Cristo nos representa. A morte não nos pode segurar, como não o pôde segurar. A injustiça e o Hades não são nem as minhas vestes, nem a minha habitação. Estou vestido por Cristo e habito no esconderijo do Altíssimo. As águas de Hades não se chegarão a mim, nem a minha casa, nem a minha família, nem a tudo quanto nos concerne, em nome de Jesus. Estou na arca do meu Cristo, Ele me governa e eu deixo o governo em suas mãos, pois através de José eu tenho governo. Esqueci-me dos tempos da dores e entro no reconhecimento que tem paternidade. Eu tenho pai, aleluia. Eu entro na segurança, pois descarto as falsas paternidades dos homens
e dos falsos deuses. Não estou debaixo do governo de Zeus Pater, nem de Cronos, nem de Jano, nem de Moloque, nem de nenhuma manifestação das trevas. Eles não devorarão a minha identidade, pois reconheço que tenho Pai no céu e ele me preparou um novo Pai na terra. Aqueles que são os meus líderes honrados. Em nome de Jesus, o Senhor preparou para mim. Eu descanso, pois eu tenho segurança no amor do Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos crer nisso. Abraça essa realidade. Irmãos, amanhã, de hoje para amanhã não tem oração, né? Então, de hoje para amanhã, não temos a oração da madrugada nem a leitura da palavra. Amém? Amanhã cedo eu vou estar trazendo a parte da ministração sobre o inverno. Por quê? Porque nós temos um compromisso pessoal e não poderemos estar à tarde. Amém? Em nome de Jesus. Então fique atento. Amanhã não teremos a leitura do Evangelho com o apóstolo, mas estaremos passando aqui a parte do Oséias da tarde para encerrarmos o tempo das estações e um pouco das tribos e todo o confronto que vivemos aí. Amém? Na quinta-feira voltamos no horário normal, de quarta para quinta nós temos a oração, de manhã o apóstolo Alexandre com o Oséias da manhã e eu no Oséias da parte da tarde. Amém? Em nome de Jesus, hoje temos uma palavra poderosa do nosso apóstolo Alexandre. O Senhor deu para ele a palavra na madrugada de segunda para terça, uma palavra que está fazendo muita diferença já em casa. Oi? De domingo para segunda, perdão, irmãos. De domingo para segunda. Então, uma palavra poderosa que para terça não aconteceu nada porque está dormindo. Então, irmãos, vamos entrar aí, por favor, convide alguém, fale para alguém, amém? Dessa palavra, porque eu creio que vai ajudar muito em nome de Jesus. Estamos extremamente felizes com o nosso Deus. Em guerra? Sim, mas em paz, porque Ele é Deus. Amém? Deus abençoe, fiquem na graça. Um abraço daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Shalom, shalom, Deus abençoe. Ele falou, shalom, shalom, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada, meus irmãos.